No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que eu faço a famosa intervenção humana nos nossos agentes de inteligência artificial. Essa intervenção humana nada mais é que quando o agente está realizando o atendimento ali de forma automática no WhatsApp e você vê às vezes que algo saiu errado ou o agente está falando besteira e você mesmo quer assumir o atendimento, você mesmo pode começar a responder, a enviar as mensagens. Porém, se a gente não tiver essa tratativa, não fazer essa intervenção humana que a gente chama, ela começa, o agente começa a delirar ali e se confundir, né? Bagunçar ali no meio de um monte de mensagem que chega. Então o vídeo de hoje é mais rápido, mais simples e eu quero mostrar como que eu faço. Bora lá pro vídeo. Bom, então antes de começar a desenvolver o fluxo, eu queria mostrar cada nó aqui, o que eu fiz e como que funciona para a gente poder construir essa intervenção humana, que, como eu disse, é só uma pausa ali no atendimento do agente para você mesmo assumir o atendimento com o cliente. Então, o primeiro nó, a gente recebe aqui a mensagem do WhatsApp. Esse nó é um webhook que recebe lá, vindo lá do Evolution API. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse nó, porque a gente acaba que tem outros vídeos aqui no canal mostrando, inclusive, como que a gente monta aqui o agente, né, de inteligência artificial atendendo o WhatsApp. Então, não vou aprofundar muito nisso, tá? O segundo nó é o nó Edit Field. Esse nó, eu uso ele para poder filtrar as informações que vêm do webhook aqui. Porque acaba que o webhook ele traz muita informação que talvez não é interessante, não é relevante para a gente poder utilizar no nosso fluxo. Então, esse filtra dados, eu só escolho os campos, as informações que eu vou utilizar no fluxo, né? O próximo nó aqui é um nó de if, um nó condicional, que eu vou verificar no campo from me, que vem lá do nosso webhook. O que é esse campo from me? Esse campo, ele informa que quem enviou a mensagem foi você mesmo, foi o próprio proprietário do número do WhatsApp. Então, ele informa que não foi uma mensagem recebida, por exemplo, de um cliente, de um contato. Foi você mesmo que escreveu a mensagem. Então, está aqui o próprio nome disso, from me. Se ele identificar que foi você mesmo, o que a gente faz? A gente utiliza esse outro nó aqui, que é o nó do heads, onde a gente salva uma chave e valor informando que quem enviou essa mensagem foi você mesmo. Mais para frente, na hora que a gente for desenvolver o nó, eu vou detalhar ela aqui um pouco mais. E esse outro nó aqui, caso seja falso, a gente verifica se existe alguma informação bloqueada, ou seja, quando você mesmo escreve, ele já gera um registro lá no heads, bloqueando o seu acesso. Aí quando vem a próxima mensagem, a gente faz uma consulta para verificar se existe algum bloqueio daquele número ali, daquele atendimento, né, daquela conversa. Se existir um bloqueio, ele não faz nada e a conversa continua fluindo ali entre o cliente e você fazendo o atendimento sem problema nenhum. Se não existir nenhum bloqueio, aí sim ele dá a sequência aqui e vem para o agente de atendimento. O agente de atendimento faz todo o restante e aqui até o último nó é vida que segue. Então bora lá para a criação do fluxo. Eu já estou aqui, já meio que pré-criei aqui um agente atendendo que tem o primeiro nó que é o webhook, que a gente recebe lá do nosso Evolution API. O segundo nó é um edit field, que é o filtra dados aqui. Então aqui eu estou filtrando algumas informações que vêm lá do nosso Evolution. Então eu pego o nosso número de WhatsApp da pessoa que está enviando a mensagem em si. Eu pego também esse campo from me, que o webhook, que o Evolution envia para a gente, que é onde a gente vai conseguir diferenciar se quem está conseguindo enviar a mensagem é o agente ou se é o mesmo número que está enviando. E tem esse outro campo aqui que eu inseri de forma manual, que é o bot name, que vai ajudar a diferenciar as nossas tags dentro do Redis. Eu coloquei aqui o bot name e setei o nome dele para 9labs. E tem o nosso agente que não coloquei prompt, não coloquei absolutamente nada. Ele está aqui mais só para funcionar como se fosse o agente mesmo. Então não vou estruturar a memória, tool, nada disso. E por fim, eu deixei um nó aqui
que é o nó da comunidade, que é o nó do Evolution API, para a gente enviar uma mensagem aqui para o usuário. Então eu vou começar testando aqui, enviando uma mensagem do próprio agente, do mesmo número, do mesmo WhatsApp do agente. Então vou iniciar aqui o workflow, vou deixar um teste aqui e vou enviar uma mensagem como se fosse o próprio agente enviando a mensagem. Eu vou mandar aqui só um olá e aqui a gente já vai ver que o fluxo ele executou normalmente. E agora eu vou pinar as informações que veio do webhook, vou apertar aqui a tecla P para a gente já dar o pin aqui nas informações. Então aqui a gente recebe vários dados, né? Então por isso que eu utilizo esse segundo nó, que é o nó filtra dados, que é um edit field, é esse nó aqui, ó, um set, que é o edit field, que é o set, onde a gente vai conseguir organizar as informações que está vindo lá do webhook. Então, se eu vir aqui em filtrar dados, ó, eu filtrei, né, o WhatsApp, mensagem, from me e o bot name. Então, aqui no from me, ó, aqui, como eu enviei a mensagem do mesmo número que está funcionando o agente, ele mandou aqui o from me como true. E agora, a partir daí, que a gente consegue fazer essa intervenção humana. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Vou arrastar um pouquinho esses fluxos aqui. E o próximo fluxo que eu vou adicionar vai ser um fluxo de condicional, um if, né? Então, vou pegar aqui o meu if e eu vou conferir o from me, exatamente o from me. Então, se from me do tipo booleano aqui for igual a true, vou deixar o convert aqui só para garantir, né, que o campo é um booleano. Se for igual a true, então aqui, ó, vou testar. Ele já vai falar que é true, deixa eu desconectar aqui. Então aqui ele já vai falar que é verdadeiro, ou seja, quem enviou a mensagem foi o próprio agente. Então aqui, ó, esse Luiz Carlos aqui é como se fosse o contato do agente. E nessa aba aqui é como se fosse o contato do cliente enviando lá para o nosso TD, tá bom? Então aqui a gente já tem a informação falando que foi eu mesmo que enviei a mensagem, que foi o dono lá do WhatsApp do agente, né? Então o próximo nó que eu vou adicionar aqui vai ser um Redis set, aqui ó. Set the value, tá vendo? Esse nó, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai registrar no nosso Redis uma informação falando que eu iniciei a conversa, quer dizer, que eu intervi o agente ali, né? Então aqui a operação, a gente precisa das credenciais, a gente precisa ter isso aqui configurado. Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando como que a gente configura o Redis com o nosso N8N, tá? É bem simples, independente se você estiver utilizando o EasyPen, o Docker, o Docploy, é tranquilo. Então a parte da credencial é semelhante para todos esses serviços, tá? Então aqui a gente cria a credencial para conseguir conectar no nosso Redis e a operação que a gente vai escolher é o set. E aqui que é a chave, porque o Redis ele salva os dados como chave e valor. Então, assim, a chave que vai ser o nosso identificador da nossa conversa. Para facilitar isso, o que eu faço aqui? Então, eu coloco primeiro o bot name na variável. Por que eu coloco esse bot name? Porque esse bot name, se você tiver no N8N, outros agentes, outros fluxos conectando no mesmo banco de dados Redis, é para não ter problema, para você não ter conflito ali e bloquear ou parar um fluxo que não tem nada a ver. Então é legal setar aqui esse bot name para exatamente diferenciar qual bot, né, qual agente, qual fluxo que está funcionando ali. Então aqui eu vou adicionar mais algumas informações na minha chave. Vou colocar aqui o underline e eu vou pegar aqui o WhatsApp, que é exatamente de quem está mandando a mensagem. E aqui eu vou dar um underline aqui e a gente pode pôr o nome que a gente quiser. Pode ser bloqueado, enfim, que é só para facilitar da identificação do dado, né? E para ficar mais legível aqui para a gente também. Então, vou colocar aqui como bloqueado mesmo, beleza? Vou testar. Assim que eu... aí aqui, beleza, eu criei a chave, agora eu preciso definir o valor. O valor vou colocar como true, ou seja, quando eu identifico que foi eu mesmo que enviei a mensagem, eu vou registrar nessa chave aqui dentro do meu Redis, true, ou seja, está bloqueado. Eu fiz
criei a tag ali. E uma coisa que é bacana a gente fazer, dentro aqui do campo expire, eu vou colocar, ele vem aqui por segundos, né? Então, como padrão ele está aqui 60 segundos, eu vou colocar 300 segundos, que seria referente a 15 minutos. Então, é legal você fazer essa conversão conforme o tempo que você quer que expire esse dado, essa tag dentro do Redis, né? Então, aqui eu vou salvar, vou executar de novo o teste aqui do Redis, beleza? Salvei. E assim que eu salvo, se eu abrir aqui o Redis, ó, e atualizar, ele já criou a chave para a gente aqui, tá vendo? Ó, Nine Labs com o WhatsApp e tá bloqueado. Se eu clicar aqui, ele vai trazer aqui que true, que tá bloqueado. E essa chave aqui, ela tá bloqueada e ela vem com o tempo aqui, ó, ele vai reduzindo, ó. Então, conforme eu vou atualizando, ó, ele vai diminuindo, tá vendo? O tempo que ele vai expirar. Quando esse tempo zerar, a chave ela vai sumir. Você vai entender disso agora. Então, por exemplo, aqui, ok, eu já criei a chave. Então, o próximo passo é a gente simular um outro envio de outro número. Então, eu vou tirar o PIN aqui para a gente conseguir testar como se fosse o cliente mandando a mensagem agora, né? Então, deixa eu só salvar, parar aqui o fluxo, vou colocar aqui e vou enviar a mensagem lá para o nosso agente. Mandar aqui olá. Lembrando que aqui é como se fosse o cliente enviando, ele mandou, ou seja, ele já passou aqui, ó, porque no campo from me, aqui no from me, ó, ele veio como falso, porque foi o cliente, não foi o próprio proprietário do telefone que mandou a mensagem, né? Então aqui no from me ele já veio como false e agora a gente segue o fluxo aqui normalmente. Porém, antes de seguir o fluxo, eu vou adicionar um próximo nó aqui do Redis novamente, mas vai ser o getDevalue, que ele vai consumir, ele vai buscar a chave para ver se existe o bloqueio ou não. Então aqui, ó, eu venho aqui no Redis, eu vou copiar exatamente a chave que está aqui. Agora aqui no get do Redis, a gente seleciona, né, a credencial normal. A operação, ao invés de ser o set, porque o set ele cria e o get ele consome essa informação. Então aqui vai ser o get, esse proper name, né, property name aqui, eu vou colocar como bloqueado. Isso aqui nada mais é, você pode pôr o nome que você quiser, é só o nome da saída desse nó, que ele vai entregar para a gente aqui, tá? E aqui eu vou chamar exatamente o nome da nossa chave lá, que foi aquela que a gente criou. Então, se eu der um teste aqui, ele já vai retornar bloqueado como true, ou seja, aqui está acontecendo um atendimento humano, né? Teve uma intervenção, então ele identificou como true também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, um próximo nó aqui, eu vou adicionar um if e eu vou verificar exatamente o bloqueado. Então, o bloqueado aqui no boolean, vou colocar como existe mesmo. Vou converter para garantir que é booleano. Vou testar. Olha lá, ele já vai falar que bloqueado é igual a true. Ó. Ou seja, deixa eu organizar mais esse nó aqui. Ok, então, deixa eu jogar isso aqui para frente. Beleza, então o que acontece? Aqui ele já identificou que sim, que está sendo um atendimento humanizado, ele está bloqueado. Então o que a gente faz? Nada, vou colocar aqui o no operation, esse nó aqui que ele não faz nada. O fluxo ele vai morrer aqui porque a pessoa ela está conversando no WhatsApp ali no mesmo tempo, né? Ela está conversando com uma pessoa e não com o bot. E caso não tenha nenhum bloqueio, ele segue o fluxo aqui para o bot normalmente. Fechou? Então basicamente, a questão aqui da intervenção humana é isso. É simplesmente isso. A gente identifica se é a pessoa mesmo que está mandando a mensagem, salva um registro no Redis. Depois, quando chega a próxima mensagem, a gente consome esses dados, verifica se esse dado está bloqueado. Se tiver bloqueado, ele não faz nada, porque a conversa vai seguir. E se não existir, ele segue aqui para o agente. Então, vamos testar aqui agora? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar de novo uma mensagem do próprio agente. Então, aqui, como se eu estivesse entrando no lugar aqui do meu agente, ó, e vou mandar um olá aqui. Mandei o olá, olha lá, ele veio aqui para cima, porque fui eu mesmo que mandei.
Vou acionar o fluxo de novo e vou mandar o cliente mandar a mensagem aqui, ó. Oi, tudo jóia. E eu voltar aqui, ó. Ele veio, executou aqui e veio aqui para cima e não fez nada. Ou seja, a conversa ela pode continuar, o atendimento ela continua no WhatsApp lá e não influencia, não atrapalha em nada aqui no fluxo. Agora, para simular, o que eu vou fazer? Aqui no Heads, a nossa chave, né, o nosso registro está aqui ainda, falando que está bloqueado e resta algum tempo. Então, eu vou colocar aqui 20, vou colocar aqui 10, só para ele acabar rapidinho. Ó, vou atualizar, daqui a pouco ela vai sumir, ó. Pronto, já sumiu. A chave ela não está aqui mais. E se eu enviar uma mensagem agora de novo, o meu cliente enviar uma nova mensagem, ó, perdão, esqueci de testar o fluxo novamente. Então, se o meu cliente enviar uma nova mensagem, tipo, olá de novo, ele vai seguir aqui o fluxo normalmente. Aqui ele deu um pau no nosso agente, vamos ver o que é aqui. Ah, tá, é só uma mensagem que eu não puxei, né? Aqui, ó, mensagem aqui, só colocar aqui para funcionar, dar um teste aqui e ele vai seguir normalmente aqui o fluxo. Então vamos testar mais uma vez, ó. Vou colocar aqui o teste, mandar um oi aqui. Olha lá, ele já executa aqui certinho e vai aqui para o nosso agente, o agente fica respondendo normalmente. E se agora eu quiser intervir essa conversa, vou acionar o fluxo aqui de novo, o meu próprio agente vai mandar aqui, eu vou mandar no lugar do agente. Oi, tudo jóia? O que ele vai fazer? Ele já vai jogar aqui para cima, vai criar a chave no Heads, aqui ó, vou atualizar o Heads, criou a chave no Heads, e a partir de agora quem está fazendo o atendimento sou eu, né? Não é o agente mais. Então se o cliente mandar aqui, ó, mais uma mensagem, ele vai morrer aqui na operação e cortou, não é o agente que atende mais. Beleza? É isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre programação, automação e agentes de inteligência artificial, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário com alguma sugestão. E se você faz essa intervenção humana desse jeito também, ou se você conhece uma forma ainda mais simples e melhor. Beleza? E não deixe de participar também do nosso grupo do WhatsApp, que está super legal. Lá as pessoas se ajudam de verdade, independente do seu nível de conhecimento. E também, recentemente, a gente lançou o nosso servidor de Discord. Então, os links estão aqui na descrição, você pode entrar, vai ser muito bem-vindo. Beleza? Valeu, eu aguardo você lá.